Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso jeito de nos relacionarmos com Deus precisa ser diferente daqueles que não o conhecem, que não fazem uma experiência com Ele e não conhecem a verdade profunda sobre o Senhor. Por quê? Porque Jesus nos ensina a dirigir ao Pai nossos pedidos e que o façamos sempre com humildade. Aqui está o segredo para alcançar o coração de Deus: sermos humildes. Sempre usarei minha vida como exemplo, sempre me achei uma pessoa humilde, até conhecer e me entregar a Cristo e perceber que humildade não existia na minha vida. Eu, de humilde, não tinha absolutamente nada. E é ou não é verdade que, no mundo em que nós estamos vivendo, falta humildade? Não é verdade que as pessoas querem passar por cima das outras para conquistar algo de forma ilícita e grotesca? Às vezes confundimos as necessidades de uma pessoa pobre, cujo tenha uma vida simples, com humildade, e aí é que está o segredo. Ser pobre não é sinônimo de humildade. Conheço pessoas pobres, que de humildes não têm um fio de cabelo, mas a maioria que conheço que é pobre, vive a humildade, exala a humildade por onde quer que vá. Jesus está nos ensinando para que não sejamos como os pagãos, que dão um jeitinho para conseguir as coisas. Alguns até mesmo tiram a vida de alguém, se for preciso por maldade. Mas Jesus está nos falando: seja humilde. Porque, se for humilde, entenderei o meu lugar onde quer que esteja. Os humildes sabem até aonde podem ir, até aonde conseguem chegar. Jesus está nos falando: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Ou seja, está dizendo, não seja como ele nas atitudes erradas, mas sejam homens humildes e dependentes de Deus todos os dias. Por isso pedimos o pão nosso de cada dia. Por isso a humildade nos leva a depender somente do Senhor. Isso Cristo nos mostrou de forma grandiosa. Ele que foi humilde, dependeu sempre do Pai. E pensar que Jesus era homem, mas era Deus também. Então, vamos dizer que ele não precisava de nada, mas sujeitou-se, tornou-se humilde. É esse amor e essa certeza de sua misericórdia que nos fazem viver com liberdade. Quem não é humilde e não depende totalmente de Deus não é livre, é uma pessoa escrava diante de tudo aquilo que o mundo oferece. As regalias, as facilidades, apenas porque não buscam a humildade, não dependem de Deus, por isso se tornam escravos. Jesus quer nos dar liberdade para chegar ao nosso coração, e isso passa justamente pela sua liberdade, pois somos frágeis e volúveis diante das realidades do mundo. Então, só resta nos entregarmos com confiança nas mãos daquele que nos ensinou a chamar Deus de Pai, nosso Senhor, e aprendermos com Ele a sermos homens humildes e perseverantes na vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê forças para continuarmos na sua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.